Olá, boa tarde. Sexta-feira, 1º de maio de 2020, Dia do Trabalhador, e nós estamos aqui na Labuta. Está no ar Boletim Guará e vamos às informações. Hoje pela manhã, o governador Flávio Dino concedeu nova coletiva pelas redes sociais, onde ele falou sobre a decisão judicial para que o Estado decrete lockdown na região da Ilha de São Luís. Antes de falar sobre isso, vamos fazer uma rápida atualização nos casos de Covid-19, segundo o último boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós vamos ver apenas os números gerais. São 3.506 casos confirmados em todo o estado do Maranhão. De acordo com o boletim, 1.977 pessoas estão em isolamento domiciliar. 784 pessoas se recuperaram da doença. 204 pessoas acabaram evoluindo para o óbito. 350 pessoas estão em internação em enfermaria, 191 internadas em UTI. Os casos suspeitos já são quase 10 mil, 9.174. Descartados, 4.335 casos aqui no estado do Maranhão. Agora nós vamos falar sobre a coletiva de hoje do governador Flávio Dino. Antes de falarmos sobre a coletiva em si, eu quero informar que temos uma entrevista exclusiva feita com ele no dia de ontem, que seria exibida hoje. A gravação foi feita momentos antes da decisão do juiz de direito Douglas de Melo Martins, que atendeu uma ação do Ministério Público e determinou que o governo do estado decrete lockdown na Ilha de São Luís. Como o assunto tem um peso muito grande, basta ver toda a repercussão desde ontem, quando foi anunciada, nós vamos deixar a entrevista com o governador para segunda-feira. Hoje, vamos nos ater a essa decisão da Justiça. Como eu disse, o governador falou sobre o assunto hoje, usando as redes sociais, e disse: vai atender a ordem judicial. Ele foi bem claro, não vai, de forma alguma, passar por cima daquilo que a Justiça determinou. Nós, inclusive, já esperávamos que o governo do estado tivesse tal posicionamento. Só que, com base em estudos científicos, como o governador do estado veio falando ao longo da semana, até mesmo desde a semana passada, ele disse que o lockdown só seria decretado com base em estudos científicos. Seriam os pesquisadores, seria a classe médica que iria dizer se o lockdown deveria ser feito ou não aqui no estado do Maranhão, mais precisamente na Ilha de São Luís. O estado nem tanto, porque a região continental do Maranhão está, de certa forma, sob controle. A situação dentro do continente ainda é, digamos assim, um tanto que dentro da margem de segurança. Já a Ilha de São Luís, que compreende a capital São Luís, os municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, esses 4 municípios precisavam, de alguma forma, ser isolados. E foi isso que a Justiça determinou através dessa decisão proferida ontem, já no final da tarde, pelo juiz de direito Douglas de Melo Martins, e que, a priori, o governador somente agendou essa coletiva, mas dizendo, já se antecipou, dizendo que a decisão judicial seria cumprida. Dentro dessa decisão, baseada dentro dessa decisão da Justiça, o governador anunciou que vai emitir um novo decreto nos próximos dias. Pode ser que esse decreto saia amanhã, já pode ser que saia no domingo, como o governador previu, né? Ou mais tardar na segunda-feira. Mas o certo mesmo é que o decreto deve sair ainda amanhã, devido à urgência do assunto. De acordo com a decisão judicial, já na terça-feira, dia 5, deve entrar em vigor o lockdown. Então, por conta disso, o governo do estado deve se antecipar, não esperar que chegue o domingo para, enfim, fazer a decretação do lockdown, para fazer
o anúncio do decreto com as medidas a serem tomadas dentro do período de lockdown, que, vale frisar, serão 10 dias. De acordo com a decisão judicial, são 10 dias para a vigência desse período de lockdown. O que vai acontecer durante esse período? Inclusive, dentro da sua coletiva, o governador falou sobre o que deve, já antecipou o que esse decreto deve trazer de novidade. O primeiro ponto que ele falou é sobre a restrição de entrada e saída na Ilha de São Luís. A partir do momento que o lockdown estiver se vigorando, ninguém vai mais poder entrar ou sair da Ilha de São Luís. Ninguém vai mais poder acessar o município de São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar. Ninguém. Tampouco as pessoas poderão sair. Eu peço para que segure bem aí, por favor. Isso, por favor, sem pressa, tá bom? Estou falando aqui com a nossa produção. Porque o governo do estado, com esse decreto, deixou bem claro algumas decisões. O outro ponto que eu vou falar é que, baseado na decisão, os serviços essenciais serão os únicos que vão estar funcionando. Isso porque tem circulado a informação de que nada, agora sim, por favor, de que nada vai funcionar. Isso é mentira, é fake news. Todos os serviços essenciais estão garantidos, incluídos aí os estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios. Aquela correria de ontem aos supermercados, gente, foi uma sandice, uma insanidade de parte da população. E o governador falou sobre esse ponto também. Ele disse que os estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios vão funcionar. Os supermercados, as feiras, os mercados, os estabelecimentos comerciais, mesmo aqueles menores, que vendam algum tipo de gênero alimentício, aí entre o arroz, o açúcar, o feijão, o macarrão e outros diversos tipos de alimentos, esses estabelecimentos vão funcionar, não vão ficar fechados. Há exemplo também das farmácias. As farmácias não vão ficar fechadas durante esses 10 dias em que o lockdown estiver em vigência. Então não adiantou de nada aquela correria louca de ontem, quinta-feira, 30 de abril, das pessoas aos supermercados. Filas enormes que nós acompanhamos. Filas que saíam de dentro do estabelecimento, dos estacionamentos dos supermercados, invadiam as avenidas, as ruas transversais, as vias próximas ali estavam sendo invadidas por conta dessas filas. Uma sandice. Não sei quem foi que disse para esse pessoal que eles deveriam correr para lá. Eu vou agora aqui reforçar até mesmo o que o governador falou no seu pronunciamento. Não vão atrás do que dizem os grupos de WhatsApp. Existe aquele tio que ouviu alguém que trabalha em determinada área dizer que não vai funcionar o supermercado. Isso não existe. Procure as redes oficiais. No Instagram, Facebook, YouTube. Está lá gravado, inclusive, no YouTube e no Facebook, o pronunciamento de hoje do governador. Quer conferir? Vai lá. Uma outra observação do governador foi a respeito aos bancos. Os bancos serão alvos prioritários no novo decreto. Eles podem, inclusive, ser multados por conta disso. E um ponto que ele deixou bem claro, e isso ele fez referência diretamente à Caixa Econômica Federal, que não soube se organizar, e aí a gente precisa deixar bem claro que, no momento que o auxílio emergencial de R$600 foi liberado para aquela população que foi validada a receber esse auxílio, no momento que essas pessoas puderam receber esse auxílio, coincidiu com o período também em que Estado e município liberaram pagamento de servidores. E aí você imagina, servidor indo receber salário e essas pessoas querendo receber também o seu auxílio emergencial. Aí não tinha como, né?
ia acabar enchendo mesmo as agências bancárias, formando fila. Por conta disso, o governador determinou que vão ser contratadas pessoas que vão ficar nas portas das agências bancárias da Caixa Econômica Federal para organizar, fazer aquilo que a Caixa não conseguiu, organizar o povo que for para lá e até mesmo despachar de volta para casa aqueles que não puderem mais, não precisam ficar ali naquele momento. Porque ao longo da semana aqui nós falamos sobre o calendário que tem que ser cumprido para o pagamento do auxílio emergencial. Mas teve gente que era para receber ontem, que estava desde a segunda-feira já na agência bancária, mas só ontem seria liberado o dinheiro dele. Gente que vai receber na próxima semana, mas que estava desde a terça-feira já indo para o banco, para a porta da Caixa, para receber esse dinheiro, formando uma fila desnecessária. Então, essas são algumas das medidas. À noite, no Jornal do Aguará, você vai acompanhar com mais detalhe tudo o que o governador falou no seu pronunciamento. Nós vamos agora ao intervalo comercial e fique em casa. Voltamos já com o Boletim Guará. De volta a Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Olha, pessoal, a Equatorial Maranhão me pediu para dar uma boa notícia para você, que faz parte da tarifa social baixa renda. Com a medida provisória 950 de 2020 do governo federal, quem tem tarifa social terá desconto de 100% na tarifa de energia elétrica. Isso mesmo, 100% de desconto na tarifa. Ah, então minha conta vai vir zerada? Não, o desconto é apenas para o consumo. Os impostos, parcelamentos, caso tenha, e outras taxas continuam sendo cobradas, mas já é uma grande ajuda. Agora, atenção! Esse desconto de 100% é apenas para os primeiros 220 kW consumidos no mês. Se passar desse limite, você paga a tarifa normal. Por exemplo, se o seu consumo veio 250, você vai pagar apenas os 30 kW que passaram de 220. Esse benefício vale apenas para faturas emitidas entre 1º de abril e 30 de junho. Ah, você tem IS, Bolsa Família, BPC ou RANE e não faz parte da tarifa social? Acesse equatorialenergia.com.br ou ligue na central 116 para saber como participar. Conte com a energia da Equatorial Maranhão. Na luta contra o novo coronavírus, a Equatorial Energia continua contribuindo para ajudar a população maranhense com uma série de ações que beneficiam o Estado. A produção do Boletim Guará conversou com Mirelle Carvalho, executiva de relacionamento com o cliente da Equatorial Energia. E ela passou mais informações sobre as ações da empresa. No momento de grandes dificuldades, a solidariedade se mostra fundamental. Sendo assim, a Equatorial Maranhão, em parceria com a 55 Soluções, realizou a doação de R$50 mil em equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde que estão na linha de frente no Hospital Macro-Regional Dra. Ruth Noleto, que é referência no tratamento dos pacientes com Covid-19, aqui em Imperatriz e região. É importante ressaltar que no início do mês doamos também respiradores ao governo do estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Saúde, pois sabemos que esses equipamentos têm papel fundamental na recuperação dos pacientes. E mesmo em meio à pandemia, outras situações chamaram nossa atenção, como é o caso das enchentes que ocorreram em Imperatriz. Dessa forma, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, realizamos até o momento a doação de aproximadamente 10 toneladas de alimento para aquelas pessoas que mais foram impactadas. Lembrando que em todo o estado já foram doados ao todo mais de 20 toneladas de alimentos em cidades como Pedreiras, Trizidela do Vale e Nina Rodrigues, e várias outras cidades onde os riachos e rios transbordaram também por conta das chuvas. No entanto, as perdas vão além dos alimentos. Muitas famílias perderam tudo, inclusive seus eletrodomésticos. Dentre eles, podemos citar a geladeira, que é um bem essencial,
para garantir a qualidade de vida das pessoas. Sendo assim, em parceria com a Defensoria Pública, realizamos a doação de 120 geladeiras às famílias que perderam esse bem tão importante. Não pudemos ver o sorriso no rosto dos contemplados, que na ocasião nos receberam de máscaras, mas foi possível sentir a emoção no olhar de quem estava quase perdendo as esperanças. Que boa iniciativa. O isolamento social mudou a rotina das pessoas. Talvez por isso muitas estejam fazendo o errado, que é sair de casa, se arriscando nestas voltinhas, mesmo que seja para resolver algum problema. Mas, no geral, o povo tem saído menos, fica mais tempo dentro de casa. Esta nova rotina tem gerado desconforto em muitas pessoas, porque já não aguentam mais ficar em casa. Diante disso, procuramos o psicanalista e professor universitário Ernesto Mandelli para saber de que forma o isolamento pode influenciar no comportamento mental e psicológico das pessoas e se a sanidade delas pode ser comprometida. Esse isolamento social nos leva a ter uma convivência com pessoas que são mais íntimas nossas de uma forma mais intensa. Então todos os problemas de relacionamentos, eles começam a se tornar muito mais visíveis. E isso faz com que muitas vezes a agressividade, a violência se torne patente, né? Se torne clara. E inclusive não é só a questão em relação às mulheres, mas em relação também às crianças, porque os pais nesse processo de isolamento estão tendo que exercer funções que eles não exerceram, de educar a criança, de ensinar a criança. Então, impaciências, intolerâncias, eles se afloram de uma forma mais intensa. Mas o grande fator que mexe com o emocional e até com a sanidade mental das pessoas é exatamente a questão de nós não termos uma previsão de quando isso vai acabar. E não apenas isso, de não termos uma previsão do desconhecido, mas também de sentirmos a nossa vida ameaçada. Então esses dois elementos se tornam fatores que vão fazer com que possíveis desestruturas emocionais, né, que estão lá na nossa base, elas comecem a surgir de uma forma mais intensa. E até a própria sanidade mental pode ser afetada, mas será afetada somente aquela pessoa que já existe uma predisposição na sua estrutura mental para apresentar insanidades. Há alguns dias eu recebi um vídeo do grande Nielson Weber, da banda Tanatron, e que também trabalha na produção da casa de eventos Fanzine, onde ele e outros feras do universo underground fazem um apelo à população para ser mais solidária neste período de dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus e também pelas chuvas que caem no Maranhão, deixando diversas cidades alagadas e famílias inteiras desabrigadas. No vídeo, eles reforçam o que todas as pessoas conscientes têm dito ao longo das últimas semanas e ainda pedem ajuda para quem perdeu tudo com os alagamentos. E aí galera, Nielson Weber aqui, estamos todos juntos nessa para reforçar que nesse momento o mais importante é ficar em casa, mais seguro para você e para todos que estão à sua volta. Esse vírus se espalha muito rápido, então vamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, entendeu? Vamos cuidar dos idosos que são a parcela da população mais frágil, né? Muitos problemas econômicos, vários problemas sociais, e aqui no Brasil também esse número já chega a 500, 600, então é um problema muito complexo. Seja responsável, fica em casa e depois que tudo isso passar, sem sombra de dúvidas, a gente vai se ver novamente aí nos palcos, nas ruas e vai ter um pouquinho mais de consciência do nosso papel aqui no planeta. Tem um teto para ficar em casa? Fica em casa. Ouça um disco, 2, uma discografia inteira. Mas não esqueça, são 5 mil desabrigados por causa dessas chuvas que estão ocorrendo aqui em São Luís. Esse vídeo aqui, né, para chamar um pouco a atenção de vocês e pedir ajuda de vocês, porque tem várias campanhas em andamento, né, como a Cruz Vermelha. Estão valendo itens de higiene, cestas básicas, estão valendo roupas, produtos de higiene, como eu já disse, doações em dinheiro também. Vamos ao intervalo, não sai de casa porque voltamos já com o Boletim Guará.
Boletim Guará. Agora vamos saber como o futebol está se movimentando durante essa paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Vamos ver o trabalho, Laércio, da Escola Cruzeiro São Luís, que disputará uma temporada cheia de competições após o retorno do esporte. Além de competições estaduais, no calendário estão disputas internacionais e nacionais. A diretoria da Escola Cruzeiro traçou um planejamento para manter seus atletas em atividade e trouxe uma inovação. Vamos saber como eles estão fazendo para manter seus atletas em atividade. Com a crise do Covid-19 e o isolamento social, as escolinhas de futebol e futsal tiveram que se reinventar, buscar novas estratégias para oferecer atividades aos seus alunos. Nós da Escola Cruzeiro fizemos um planejamento e adotamos a estratégia de oferecer vídeos e também as aulas virtuais por aplicativos. Nossos professores estão semanalmente trabalhando e coordenando aulas com nossos alunos 3 vezes por semana. Nossos exercícios já fazem parte da nossa rotina de trabalho, foram adaptados para que possam ser realizados no ambiente de casa com segurança. E como objetivo principal para nós é levar qualidade de vida e saúde aos nossos atletas. E esperamos em breve retornar à nossa rotina normal. E a iniciativa aí? Iniciativa boa. Primeiramente, ele havia passado algumas determinações para que os atletas seguissem a rotina de treinamentos em casa. Sim. Uma experiência já adotada também por alguns clubes de jogadores profissionais lá na Europa. Depois ele adotou um sistema até melhor, né, que vem sendo utilizado também por algumas instituições de ensino, que é a teleconferência, né, a videoconferência ao vivo. Sim. Aí não dá para dar migué, tem que treinar. Então todos seguem à risca a rotina de treinamentos, são jovens talentos, o Cruzeiro vem tentando recrutar aqui em São Luís e outros clubes também fazem isso, como é o caso do próprio Atlético Paranaense, do Flamengo, que tem olheiros, tem pessoas responsáveis pelo trabalho da escolinha aqui e se der certo, eles acabam indicando para que esses atletas possam realizar testes ou até, quem sabe, brilhar numa dessas equipes de fora do país e do próprio estado do Maranhão, como é o caso do Flamengo e do Atlético Paranaense que eu citei. E essa gurizada devia estar com uma saudade doida de bater uma bola, fazer um treinamento, né? Eu imagino como é que não está sendo a rotina dos pais, né? Em liberar a sala, afastar sofá, afastar tudo para que eles possam ter espaço para treinar, né? É bem interessante. E quem tem apartamento deve estar complicado, né? Tá difícil, principalmente quem está no segundo, terceiro andar, né? Que o vizinho de baixo é chato, tá complicada a situação. Mas vamos aguardar, acredito que dentro de pouco tempo teremos novidades em relação a isso. Por falar em novidades, JF, o Renato Gaúcho, na tua opinião, ele é o quê hoje? Ele é um treinador de futebol. Treinador, ex-jogador, bom treinador. Ex-jogador, com bom destaque, né? Para muitos hoje o melhor técnico brasileiro. Os tricolores agradecem bastante, né? Bastante. Mas tem um detalhe, o presidente Jair Bolsonaro, ele ligou pro Renato Gaúcho, né? Pro infectologista Renato Gaúcho. Parabenizar alguma coisa do Grêmio? Não. Para perguntar pro Renato se é a hora de voltar. Ah, não acredito. Sim. Mas aí o Renato, claro, utilizou o bom senso, né? E na visão do Renato também não é hora de pensar nisso. Porque a Presidência da República, através da Secretaria Civil, ela enviou um comunicado para a CBF pedindo que as competições voltassem em maio, né? E a CBF já consultou as federações. Preocupação dentro da economia também, Preocupação também dentro da economia. E esse repasse de informações foi levado a uma reunião que nós já citamos aqui com os presidentes das federações. O da Maranhense está séptico, ele acha que vai lá para agosto ou setembro, mas acredito que a pressão vai ser forte e existe a possibilidade do calendário de futebol voltar lá para meio de junho, né, com a possibilidade de alguns estaduais serem decididos em outros estados, como é o caso do Carioca, que pode acabar em Brasília. Tá certo. Como o Renato não é infectologista, ele disse... Muito obrigado pela ligação, mas não vou responder. Não vou nem entrar nessa confusão. Tá certo. Gente, o Boletim Guará de hoje fica por aqui e volta na segunda-feira. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde a todos e aproveite bem seu feriado. Ótimo final de semana também. Já sabem, fique em casa. Paz e bem a todos. Um abraço, até segunda.